Olá, meus amigos, Márcio Canto falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho da metodologia dashboard do marketing. Isso aqui foi o que eu modelei para que a gente pudesse entender um pouco mais do marketing, como que o marketing funciona. Então, assim, eu uso uma ferramenta de automação de marketing. Que é uma ferramenta de automação de marketing? É uma ferramenta que ela automatiza os processos da tua empresa. Então você pode enviar e-mails, você pode controlar os leads, controlar os caminhos que os leads percorrem dentro do teu processo. Para quem nunca me viu, quem nunca ouviu eu falar por aqui, o que são leads? Leads são aqueles futuros clientes que vão fazer parte do teu processo, são as pessoas que vão fazer parte do teu processo. Quando você consegue atrair novos leads usando o inbound marketing, que é uma outra coisa que a gente costuma dizer e que muitas pessoas não sabem o que é o inbound marketing? Você usar o marketing de atração. Você posta conteúdos e esses conteúdos geram pessoas que entram dentro do teu processo para que você trabalhe com essas pessoas, para que você vai fazer uma nutrição dessas pessoas com informações, colhendo informações dessas pessoas, para que depois você possa vender um produto para alguém. Então, quando eu modelei essa metodologia dashboard do marketing, eu precisava de ter uma documentação. E além dessa documentação, eu precisava entender como que eu ia explicar para as pessoas como que isso funciona, como é que isso daí impacta no marketing das pessoas. Então, foi pensando nisso que eu modelei aqui a metodologia dashboard do marketing. Como que eu cheguei a essa conclusão? Primeiro, eu não tinha processo de marketing. Depois eu identifiquei que os meus clientes não tinham processo de vendas. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aí. Fui pesquisar, estudar, buscar conhecimento, buscar no mercado, tudo que eu pudesse entender de marketing, de vendas, para que eu pudesse modelar tudo que eu modelei. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma parte desse processo, uma parte disso que eu modelei, uma parte de como que funciona isso aí, como que a gente entende como que isso daí vai ser aplicado no marketing hoje. Então eu sei que muitas empresas hoje estão querendo migrar do offline para o online. Eu sei que muitas pequenas empresas, principalmente, não têm ainda uma presença online, não têm uma presença digital. E para que você faça essa mudança, para que você consiga entender como que isso vai acontecer, eu desenvolvi toda essa metodologia que eu estou mostrando para vocês aqui. Na Semana Santa, aliás, Feliz Páscoa para quem eu não desejei, na Semana Santa e na semana agora de Páscoa, eu disponibilizei para as pessoas o gerador de personas. O que são as personas? São esses futuros clientes, os leads, para quem eu vou procurar esses leads na internet para atrair essas pessoas com os conteúdos para que eu possa vender um produto para essas pessoas. Mas para quem não tem muito conhecimento ainda, para quem não entende muito bem de marketing, não entende muito bem como que usa a parte digital, isso pode parecer muito estranho. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço para achar pessoas novas? O que é isso que esse cara está falando aí? Então, eu desenhei, além de desenvolver toda a documentação, eu desenhei uma coisa que eu chamo de troféu de marketing. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês é um troféu que eu desenvolvi, chama Troféu de Marketing com Foco em Vendas. O que seria esse troféu de marketing com foco em vendas? É uma forma de você entender como que o lead vai passar dentro do teu processo, como que isso acontece, por que isso acontece, como que a gente vai modelar isso para que a gente consiga no final vender um produto para alguém. Agora, o mais importante, por que eu desenhei isso em forma de um troféu? Porque você já deve ter ouvido falar aí do funil de vendas. Então eu tenho ali um funil, onde as pessoas entram nesse funil e passam por esse funil. Primeiro que eu achei essa conotação muito estranha, as pessoas passarem por um funil, não me soou bem. Daí, eu desenvolvendo meu projeto aqui, entendendo como que eu ia modelar tudo isso, eu idealizei que a gente, além de ter um funil, a gente também tem a parte de retenção, que é uma das partes mais importantes do teu processo. Porque você vender para pessoas que você já vendeu é muito mais fácil do que você vender para pessoas que você nunca teve contato, que nunca tiveram contato com você. Então, eu modelando isso tudo, eu desenhei um troféu. Esse troféu eu chamo de troféu de marketing com foco em vendas. E eu vou dividir minha tela com vocês e vou mostrar para vocês o que é um troféu, como é que esse troféu funciona e o que isso daí faz para que a gente entenda
como que é essa passagem desse lead dentro do nosso processo. Então, isso aqui é um dos 7 passos que a gente tem que dar para poder entender como que a gente faz o marketing digital na nossa empresa hoje. Então eu vou dividir a tela com vocês e vou mostrar para vocês como que eu modelei isso e por que que isso é um troféu e por que que aquilo ali impacta no marketing que a gente faz hoje. Então, essa telinha que eu estou mostrando para vocês aqui é o troféu de marketing com foco em vendas. O que que é esse troféu? É o caminho que o lead vai percorrer dentro do teu processo. Como que ele vai andar dentro do teu processo e o que que ele vai ter que fazer ali para poder virar um cliente, para virar eu aqui chamo de champion player. Que no futuro, esse cara vai ser um MQL. O que é um MQL? É um lead qualificado por marketing. Esse lead qualificado por marketing é sinal que o marketing tratou esse lead antes de passar esse lead aqui para o setor de vendas. Então aqui a gente tem a primeira parte aqui do topo do troféu aqui em cima, é a persona. Então eu já expliquei no vídeo anterior aí o que é uma persona. Persona é um perfil de um cliente ideal, onde eu idealizo para quem eu quero vender e eu faço com que todos aqueles detalhes, todas as características daquela pessoa para quem eu quero vender esteja especificado dentro dessa persona, para que eu possa entender para quem eu quero vender, com quem eu quero falar, quais os conteúdos que eu vou criar e para quem eu vou criar esses conteúdos. Então, quando eu tenho um troféu, a primeira coisa que eu tenho é a persona, porque é a pessoa que eu decidi para quem eu vou vender. Depois, eu vou procurar, através dos conteúdos, eu vou procurar o interessado. Essa pessoa interessada naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando. Então, quando eu crio materiais, que esses materiais, que a gente chama hoje de conteúdos, esses conteúdos têm um problema que alguém está enfrentando, que essa pessoa está passando por aquele problema, e eu vou lá e falo com aquela pessoa diretamente, eu faço uma campanha diretamente para aquela pessoa, eu vou atrair a atenção daquela pessoa. E quando eu atraio a atenção dessa pessoa, eu tenho uma pessoa interessada naquele problema que ela viu, porque ela pode estar se identificando com aquele problema. Quando ela faz isso, ela se identifica com esse problema, com aquele conteúdo que eu mandei para ela, nesse momento eu estou fazendo a atração, eu estou buscando pessoas através de conteúdos para que eu consiga trazer essa pessoa para dentro do meu processo. E essa pessoa interessada naquele problema, que ela se identificou com aquele problema, ela vai começar a interagir com o meu processo, com o que eu estou fazendo. Então, essa é a primeira etapa aqui do nosso troféu, onde eu acho uma pessoa interessada naquilo que eu estou falando. Então, nessa primeira etapa aqui em cima, eu tenho atração e conversão. O que é atração e conversão? Atrair a pessoa, ela se identificou com aquele problema, eu tenho uma ferramenta de automação de marketing trabalhando para mim, essa ferramenta criou uma landing page. O que é uma landing page? É uma página com um formulário. Quando essa pessoa preenche esse formulário, coloca o nome e o e-mail, ela vai para a ferramenta de automação de marketing, onde eu começo a identificar quais são os passos que aquela pessoa vai fazer dentro do meu processo, começo a entender como que aquilo ali funciona. Márcio, tem que ser sempre assim, desse jeito que você está explicando aqui? Não. Você pode montar o teu troféu de acordo com o teu processo, de acordo com a forma que você trabalha. O que eu estou te explicando aqui é uma maneira geral de observação de como que o lead vai passar dentro de um processo. Porque com base nesse troféu aqui, eu vou montar uma coisa que a gente chama de canvas de marketing. Esse canvas de marketing é que vai nortear o caminho desse lead por esse troféu, como que ele vai fazer todas essas etapas que estão aqui. Então, quando eu explico que isso daqui é um troféu e que na parte de baixo eu tenho a retenção e nessas alças eu ligo a retenção ao relacionamento novamente, eu tô dizendo aqui o quê? Que a gente vai ter um lead que tem um interesse, vamos nutrir esse lead ao longo do processo, depois a gente vai vender um produto para ele, depois a gente vai analisar tudo isso que a gente fez e por fim a gente vai ter um lead que virou um cliente ou virou um comprador, porque ele vira cliente depois que ele compra mais vezes. Comprador quando ele compra uma vez. Então eu começo a entender como que é o caminho desse lead dentro do meu processo. Como que é o caminho que esse cara tem que percorrer, qual é a jornada de compra dele para que ele chegue lá no final e vire um cliente. E depois que ele virou um cliente, eu ainda tenho ali uma área de pós-venda, que eu posso fazer um pós-venda para ele. Eu tenho uma área de uma nova venda, um upsell, um cross-sell,
que é uma forma de eu vender um novo produto para esse cliente. Então, quando ele já virou um comprador, eu volto ele para o relacionamento, eu estou mandando conteúdos para ele para que eu consiga alimentar ele, para que ele entenda que ele pode comprar um novo produto meu, que ele pode comprar uma forma de melhorar o produto que ele já comprou. Ele pode ter comprado uma versão básica e eu vender para ele uma versão Pro. Então, é para isso que serve o troféu, para ensinar a gente e educar a gente como que a gente deve passar o lead ao longo do nosso processo. Isso daqui, com o tempo agora, você vai começar a idealizar isso aqui e ver muitas pessoas falando aí numa ampulheta. O que é uma ampulheta? Aquela coisa que mede o tempo com uma areia dentro, que ela tem esse formato aí. A diferença do meu troféu para uma ampulheta é o desenho, porque o formato é o mesmo, a ideia é a mesma. Quando você fala de uma ampulheta, você está tratando a parte de baixo, que é a retenção, da mesma forma que você estivesse adquirindo novos clientes. A vantagem disso aí, quando você trata na retenção um lead, você está tendo um custo de aquisição de cliente muito menor, praticamente zero, porque você já gastou para ter esse cliente, já vendeu para ele, ele está na tua base. Então, olhar para a tua base de clientes, vender para os teus próprios clientes, é super importante. Além dos teus próprios clientes poderem te indicar para outras pessoas porque gostaram do teu negócio, gostaram da tua solução, gostaram do teu serviço. Então, quando você tem uma área de retenção e você trabalha essa área de retenção, você começa a entender que é muito mais fácil eu vender para quem eu já vendi do que eu vender para quem nunca me viu, para quem não sabe quem eu sou, para quem não sabe o que eu faço, para quem não sabe o que eu ofereço. Então, se eu tenho um bom produto e eu tenho uma versão melhor daquele produto, um pouco mais cara, talvez você tenha mais coisas para você ter ali, né, dentro daquela ferramenta, talvez você possa oferecer isso para a pessoa. E se você vende alguma coisa, aí vamos supor, você é um empresário que trabalha com venda de camisas. Aí o cara comprou uma camisa branca. Ok, a camisa é boa, a camisa tem um tecido legal, ele ficou satisfeito com aquela camisa. Como é que eu vou trabalhar a retenção aí? Eu vou mostrar para esse cara que eu tenho daquele mesmo modelo, daquela mesma camisa, de outras cores, com outros formatos. E aí a pessoa vai poder comprar novamente. Isso é uma retenção simples para você entender como que a retenção funciona. Então a gente tem aqui, primeiro eu falei, tem um interessado, uma pessoa que tem um interesse em alguma coisa que eu estou vendendo. Depois eu posso ter as entradas dos leads. Quem são os leads? Os leads podem ser pessoas que já chegam e levantam a mão e querem comprar e já vão direto para o setor de vendas. Eu tenho um acordo entre o setor de marketing e o setor de vendas, que esse cara, quando ele entende todo, que ele já sabe que ele quer comprar, ele já entendeu, ele já pesquisou tudo, ele já tem noção do problema que ele tem, ele sabe que meu produto resolve aquele problema dele, ele levantou a mão e falou, eu quero comprar. Eu passo ele direto. Eu tenho um acordo aqui que eu passo ele direto do setor de marketing para o setor de vendas atender e vender para ele. Quando não, eu tenho um cara que entrou ali como um novo jogador, que é um new player. Esse cara não sabe nada, eu preciso educar ele ao longo do caminho. Depois eu tenho o player, eu passei aquele cara que não sabe nada para ele começar a entender qual é o problema que ele tem. Depois eu tenho um player júnior, que é o cara que ele já começou a entender, que ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe nem fazer e nem resolver aquilo. Então ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe nem fazer e nem resolver. E ele sabe que existe uma solução, mas ele ainda não sabe qual é essa solução. Até que eu chegue com esse cara a um ponto que ele tem um entendimento que ele tem um problema, ele não sabe fazer, ele não sabe resolver, e ele sabe que eu tenho um produto, uma solução para aquele problema que ele tem. Nesse momento, quando ele tem esse entendimento, que ele já é um player pro, que é aquele jogador profissional, eu passo esse cara para acelerar esse cara para que ele compre. Como que eu vou acelerar esse cara? Usando os gatilhos mentais. Há pouco tempo eu venho postando aí os gatilhos mentais para você entender o que são os gatilhos mentais. Como é que eu uso os gatilhos mentais? Como é que eu faço para esse cara acelerar e querer comprar? Mostrando para ele que o meu produto resolve aquele problema dele e mostrando para ele que ele tem aquela dificuldade, educando ele ao longo do caminho, entendendo dele qual é o problema que ele tem, para que eu possa resolver aquele problema dele. Depois que eu fiz isso tudo, que eu já atraí, já entendi qual tipo de lead que eu tenho e tal, aí a segunda parte é o quê? Criar um relacionamento com esses leads, para que eu possa educar. Então eu vou mandar e-mail, eu vou falar pelo WhatsApp, eu vou falar pelo Telegram, eu vou falar pelos outras redes sociais, pela parte de mensagens.
eu preciso conectar com esse cara, eu preciso falar com ele. Quando eu falo com ele, eu crio um relacionamento. Esse relacionamento é que vai me trazer as informações que eu preciso e, além disso, eu vou conseguir levar informações para esse cara para que ele possa entender que eu tenho uma solução para aquele problema que ele está me relatando que ele tem. Lógico que no meio disso tudo tem muitas coisas para serem entendidas. Como que eu faço os conteúdos, que tipo de conteúdo, onde que eu posto, como que eu vou distribuir esses conteúdos, para quem eu vou fazer, como eu vou fazer. Então eu tenho aí algumas coisas a mais que eu tenho que explicar para você entender melhor como que esse troféu aqui funciona. Mas, tendo essa primeira noção de como que é esse troféu, do que esse troféu representa, de como que o lead passa ali na minha jornada de compra, eu consigo entender o tempo que ele vai demorar dentro desse processo, passando pelas etapas, quais os gatilhos que eu vou colocar, que se ele pode passar, se ele não pode passar. Por exemplo, o cara disse para mim que ele tem um problema X, eu tenho a solução para ele, só que essa solução custa R$1.000, mas ele diz para mim também que ele não pode investir mais do que R$500. Então, eu tenho a solução de um problema que ele tem, eu sei qual é o problema que ele tem, mas ele não tem dinheiro para pagar a minha solução. Então, para mim, esse cara ele ainda não está preparado, ele vai para uma outra área de nutrição até que ele consiga ter dinheiro para pagar pelo aquele produto que eu estou oferecendo para ele. Que ele demonstre para mim que ele tem condições de cumprir aquele gatilho ali e passar para uma próxima fase. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes as empresas perdem um tempão com uma pessoa, leva ela pelo processo via nutrição, e-mail, fala pelo telefone, o vendedor fica horas falando com o cara e no final das contas ele vira e fala assim, mas eu não posso comprar porque eu não tenho dinheiro. Então a primeira coisa, o primeiro gatilho que você deve colocar no teu processo é entender se o cara tem dinheiro para comprar a tua solução. Porque não basta ele ter o problema, você ter a solução, mas ele não ter o dinheiro para comprar a tua solução. Aí não encaixa. Aí você, ao invés de perder tempo com esse cara, você vai entender isso tudo, você vai tirar ele dali, vai botar ele numa outra área até que ele fique propício a comprar e que ele levante a mão novamente e diga assim, agora eu posso pagar a tua solução. Quando ele puder pagar a minha solução, vai ser a hora que eu vou oferecer o produto para ele, vou deixar ele passar pelas etapas do meu processo, ocupando meu time, mas com certeza que talvez lá na frente ele possa comprar meu produto, depois que eu quebrar as objeções que ele vai ter durante esse processo, porque esse processo ele serve também para isso, para você quebrar as objeções que vão aparecer no decorrer de você oferecer o teu produto. Márcio, mas e quando eu vendo uma coisa muito simples, não é uma coisa complexa que tem que... Daí você vai modelar o teu troféu de acordo com aquela parte simples que você vende. Mas isso aqui funciona muito para as empresas que vendem alguma coisa complexa. Por exemplo, uma imobiliária. Uma imobiliária ela precisa entender qual é o apartamento que o cara quer, são de quantos quartos que é aquele apartamento que ele quer, qual o lugar que ele quer esse apartamento. Depois disso, você vai mostrar vários apartamentos. Depois de mostrar os apartamentos, você vai ver a documentação, ver se ele tem dinheiro para comprar um apartamento, ver se ele tem condições de fazer um financiamento, se ele quer fazer um financiamento, se ele não quer fazer um financiamento. Ou seja, isso é um processo que é mais demorado, mais complexo. Então, quando você tem essa complexidade, é entendendo como que você passa esse lead ao longo do teu processo, vai te ajudar a entender como que você faz uma venda para esse cara. Então, isso aqui serve para as pessoas que também vendem uma coisa que se compra muito rápido, que não tem tanta burocracia, que o cara gostou, o pai e levou. Funciona. Você só vai ter que adequar, vai ter que entender. A metodologia é a mesma, você vai entender tudo que vai acontecer. Você vai passar o cara pela jornada de compra. Essa jornada de compra pode ser longa, complexa, ou pode ser rápida, fácil, simples. Você vai modelar de acordo com o teu negócio. Mas entendendo como que isso daqui funciona, você começa a ter uma noção melhor de como fazer as coisas. Então, qual é a parte de marketing nesse processo todo aí? E levar o cara até o relacionamento, criar um relacionamento com ele, gerar rapport, fazer o atendimento, entender o que aquele cara tem de problema, gerar para ele ali uma vontade de querer resolver esse problema, um entendimento que ele precisa resolver aquele problema, para que depois ele resolva a vida dele, e vai fazer toda essa coleta desses dados, dessa inteligência de buscar entender quais são as dificuldades que ele tem, para entregar lá no setor de vendas um lead que ele já está consciente que ele tem aquele problema, que ele precisa resolver aquele problema e que ele foi nutrido para chegar lá entendendo de tudo que ele vai entender para o vendedor cuidar dele.
Algumas empresas usam aqui, nesse momento, um SDR. O que é um SDR? É um pré-vendedor. Ele vem antes do vendedor. Para que esse cara entra nesse negócio? Ele entra para que ele entenda se tudo aquilo que o cara disse antes ainda está valendo. Se tudo aquilo que ele falou ainda está funcionando. Se é aquilo mesmo que ele quer. Vai confirmar todas as informações. Por quê? Porque muitas empresas hoje têm vários vendedores e o salário do vendedor é caro. O tempo do vendedor é caro. Se o vendedor não vende e ele não produz, e se ele tivesse que fazer tudo isso aqui, você ia estar perdendo o tempo do vendedor, ao invés do vendedor estar vendendo, ele está analisando os clientes. Essa é a mudança que teve no marketing. Essa foi a mudança que o marketing moderno fez virar uma chave. O foco aqui não está mais em vender o produto oferecendo o produto. O foco aqui está no cliente. O foco está no problema que o cliente tem. E a solução que você vende, resolver esse problema desse cliente. Tá, outras empresas não vão precisar nem do SDR, vão passar esse cara para uma página onde ele clica num botão, é um e-commerce, ele compra o produto. Maravilha, eu não preciso me preocupar com a parte de vendas. Ele clicou lá e comprou e vendeu. Tá, e se não vender? Existem formas de você tentar recuperar esse cara através da distribuição, que aí você vai usar a mídia paga, vai usar o remarketing para tentar impactar esse cara novamente, para que ele compre o teu produto, ou com uma oferta, ou com algum desconto, ou com alguma forma especial, ou realmente só tratando esse cara novamente para tentar vender para ele. Mas, se eu passo esse cara sem o SDR e eu passo ele direto para o setor de vendas, o vendedor já vai ter ali um MQL, que é o Champion Player, que é o jogador campeão, é aquele cara que eu estou procurando, aquele cara que eu queria vender para ele, aquele cara que eu quero saber que é ele que eu estava querendo preparar para vender para ele. Esse cara que é o jogador campeão, a gente chama ele de MQL também, que é o Lead Qualificado por Marketing, que o marketing passou esse cara pelo setor de marketing e entregou no setor de vendas um cara preparado para comprar o produto. Quando ele faz isso, o setor de vendas, então agora o vendedor na função dele, vai pegar esse cara, vai analisar todos esses dados que ele tem do cara, vai saber onde o cara passou no teu site, vai saber qual produto que foi oferecido para ele, vai saber todos os problemas que ele tem, vai ter todas essas informações. De posse dessas informações, vai ter uma passagem de bastão aí nesse momento de marketing passar para o setor de vendas. Quando isso acontece, que marketing passa esse lead qualificado para o setor de vendas, o setor de vendas acolhe esse cara e vende o produto para ele, porque agora ele já sabe que precisa daquele produto, ele sabe que precisa daquela solução, porque foi identificado o problema que ele tinha. E agora ele vai comprar o produto. Ok, comprou o produto, o que eu faço depois? Eu tenho uma área de análise, eu vou analisar tudo isso que eu fiz, porque o marketing moderno, esse marketing que a gente trabalha hoje, a gente usa dados, a gente cria vários dados, esses dados viram métricas, e essas métricas, elas vão ajudar a gente a entender como que a gente passou aquele cara pelo processo. Então, nesse caminho aí, eu vou ter as taxas de conversão das etapas, eu vou ter quais as ferramentas que eu usei, eu vou ter o tempo de estagnação que ele ficou de etapa por etapa. Tudo isso serve para quê? Para que eu entenda quanto que esse cara demorou para comprar, qual é o ciclo de compra desse cara, quanto em média, mais ou menos, esse cara demora para fechar um negócio comigo, desde a hora que eu consigo atrair ele para dentro do troféu de marketing. E eu começo a entender o que está acontecendo e como que eu passei esse cara. A análise serve para eu melhorar os meus processos. Então, se eu tenho uma etapa que a taxa de conversão é 10%, às vezes eu melhorando 10% nessa etapa, eu consigo um resultado muito maior lá no final, porque eu passei mais pessoas por esse processo. Às vezes o gatilho está travando aquele cara e eu vi que aquele gatilho podia ser mais um pouco maleável, podia passar um pouco mais de lead, eu abro um pouco, ou então eu vejo que está passando lead muito sem fit, sem estar integrado com o meu negócio, ele não está fechando vendas, eu vou apertar esse gatilho aqui para que só passe leads melhores. Então eu começo a entender tudo isso quando eu faço uma análise de todo esse serviço que eu estou fazendo, de todo esse movimento que eu estou gerando aqui. Como que eu faço isso? Analisando os dados. Então o marketing moderno está focado na análise de dados. Você tem que analisar os dados que foram gerados ao longo do teu processo para você conseguir fazer com que aquilo tudo que você fez possa ser melhorado, possa ser ajustado. Você vai apertar os botões para que aquilo melhore. Ok,
Agora que eu cheguei com esse cara, que ele virou um comprador, que ele já comprou meu produto, assinou meu contrato, ou ele fez assinou uma nota fiscal, vendi para ele virou um comprador, que é o Player Master, aquele cara que já passou por tudo, ele já sabe de tudo, ele já entende, ele já me conhece, ele já sabe o que eu entrego, ele já tem toda a noção de tudo que eu faço. O que eu vou fazer com esse Player Master? Primeiro, eu vou levar ele para a área de relacionamento novamente. Por quê? Porque na área de relacionamento é que eu vou conseguir falar com ele. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo falar para esse cara que eu posso fazer um pós-venda ali, mostrar para ele como que ele usa o meu produto, mostrar para ele como que ele fazer um onboarding com ele, para ele começar a ter resultados nesse produto que eu estou fazendo. Algumas empresas, nesse momento aqui, eles usam o CS. O que é o CS? Customer Success. É o cara que é responsável pelo sucesso do cliente. Então, quando eu vou entendendo que eu preciso ter aqui um cara que ajude meu cliente a ter sucesso com o meu produto, para que ele fique um cliente encantado, para que ele tenha ali resultados e que esses resultados mostrem para ele que ele realmente comprou um bom produto, que ele teve um benefício em comprar, ele pode depois querer comprar um novo produto seu. Ele pode depois comprar um upsell, um cross-sell daquele produto que você vendeu para ele. Então, isso funciona em todas as áreas, isso funciona em todos os negócios. Basta que você adeque como que isso vai funcionar dentro da tua empresa. Como que eu vou entender tudo isso que eu tenho que fazer? Os outros 6 passos que eu tenho, fora esse aqui, ele vai te dizer como que você vai criar todo esse trabalho aqui, como que você vai desenvolver tudo isso daqui para que você possa ter controle da tua empresa, para que você possa ter um painel de controle da tua empresa, um painel de controle do marketing, um painel de controle de vendas, usando o Canvas de marketing, usando a nutrição de leads, usando o Canvas de vendas. Então, algumas empresas deixam e procrastinam de fazer isso aqui. Então, elas não pensam nesse processo aqui, elas não pensam em entregar esse sucesso para o cliente, elas não pensam em melhorar a forma de você entregar o produto para o cliente. E o que acontece com isso? Você não encanta o teu cliente. Quando você consegue encantar o teu cliente, que teu cliente estava esperando alguma coisa, mas ele ainda foi superado, ficou surpreso, você entregou ainda mais do que ele estava querendo, e aí é que o teu cliente fideliza. E essa fidelização é a parte da retenção. Quando eu consigo reter um cliente fidelizado ao que eu estou vendendo para ele, fidelizado ao produto, fidelizado à marca, eu começo a ter branding, eu começo a ter uma marca forte, eu começo a ter uma marca pessoal, eu começo a ter tudo que tem que ter, autoridade. Eu preciso entender que tendo isso tudo aí, eu consigo ter mais clientes. Porque aquele cliente satisfeito e ali que foi encantado, que eu consegui vender para ele, ele ficou super satisfeito, ele vai te indicar para outros clientes. E é esse momento que você começa a entender que você ganhou um cliente, você conseguiu vender um produto para ele, aquele produto satisfez aquele cliente e ele vai te indicar para outras pessoas para que você venda para essas outras pessoas. E aí está uma outra forma de você trazer novos clientes para o teu negócio, quando você consegue uma indicação de um cliente satisfeito. Quando você tem um cliente satisfeito e esse cliente ficou ali com você e ele vai comprar novos produtos, ele vai trazer novas pessoas para o teu processo, aí você conseguiu fazer o que precisa fazer aqui nesse processo, que é o troféu de marketing com foco em vendas, onde você trouxe um cliente que tinha só interesse por alguma coisa que você mostrou para ele, que ele tinha um problema, que ele se identificou, e depois você levou ele ao longo do caminho, vendeu para ele, analisou tudo que você fez, entendeu, melhorou, e depois no final fez um pós-venda, fez um cross-sell, um upsell, e depois você pode vender um novo produto para esse cliente. Isso daí é o marketing que a gente usa hoje, isso é o marketing moderno, isso é a parte do marketing que a gente tem que entender como que a gente faz isso tudo acontecer para que isso tudo ajude a gente a vender e a gerar novos negócios e novas oportunidades. Então, se você quer fazer uma transformação digital na tua empresa, se você quer entender melhor como que o marketing funciona, se você quer entender melhor como que você faz para atuar hoje digitalmente na internet, eu tenho uma solução para você. Essa solução é a metodologia Dashboard do Marketing. Em breve eu vou deixar aí um link para vocês entenderem um pouco mais sobre isso e vou fazer um lançamento para que vocês possam fazer parte disso. Então eu tracei em fazer esse webinar aqui de meia horinha. Está acabando o tempo ali. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês uma ideia de como que funciona o marketing moderno. Você falou com o Márcio Canto. Um abraço, seja feliz.
Sucesso!